Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. E no vídeo de hoje eu estou gravando um treino que eu quero fazer para a Copa Top Traders que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de novembro, ou seja, próxima segunda, terça e quarta-feira, e testar aí o gerenciamento de risco, testar o nível de alavancagem maior do que eu estou acostumado, porque nessa Copa vocês podem ter aí uma margem de R$ 60.000, um limite de perda diária de R$ 20.000, podendo operar 50 mini contratos de índice e de dólar. E eu vou operar o mini índice num dia aleatório aqui que eu escolhi para fazer o replay, que é o dia 14/10. Então, vou compartilhar aqui. Já deixei o play rolando para o preço de abertura já começar a andar. E vocês vão conhecer um pouquinho aí da forma como eu venho fazendo as minhas operações, tá? O setup é extremamente assertivo, é extremamente consistente, mas a consistência não está no setup, a consistência está no comportamento do trader, no emocional do trader. Então, em qualquer setup, é você conhecer bem, né? Conhecer as regras dos pontos de entrada, né? E também saber os limites até onde o preço pode ir. Ele é um setup que mistura um pouco do scalp com movimentos de tendência. Então, eu trabalho com três alvos, sendo que a função do primeiro alvo é reduzir o valor do stop, o segundo é o alvo da operação e o terceiro é um bônus, que pode se tornar aí um bônus bem legal se você quiser alongar esse último alvo, tá certo? A base dele é uma releitura do IFR e eu utilizo algumas médias que acabam revelando alguns padrões aí de comportamento que, quando se casam com o IFR, trazem aí uma oportunidade bacana, tá? Ah, estamos aqui no replay direitinho. Já são 9 horas, 5 minutos e 18 segundos, então o mercado já deve estar abrindo aí a qualquer momento. E eu peço que você assista aí esse vídeo em velocidade 2. Enquanto o mercado não abre, eu vou falar um pouquinho mais aí sobre a premiação da Copa Top Traders, que vai ser, olha, abriu um grande gap de baixa e já abriu aqui no 0,72 MV frequência. Para fins de torneio, isso já inspira aí um trade de longo prazo e sem stop, tá? Como eu falei, primeiro e segundo alvo se tornam alvos da operação, que eu vou ajustar eles aqui para as médias que nós estamos falando, né, que eu costumo trabalhar. Marcelo, quando há esse grande gap de baixa e ele acaba respeitando o 0,7 de 2 MV frequência, esse preço costuma subir? Sim, costuma subir. Não quer dizer que vai subir, tá certo? E por essa razão é que eu estou colocando essa ordem um pouco maior, porque no torneio o limite de perda é de R$ 20.000, tá certo? Então, vamos ver aqui até onde o preço pode ir. E como eu falei, o alongamento dos alvos pode acontecer. No caso aqui, eu tenho o último alvo aqui no fechamento do dia anterior, então, se o preço vier para fechar o gap, pode ser uma coisa interessante. Eu vou posicionar
um outro alvo aqui na linha, na média amarela, tá? E o primeiro alvo, eu vou reduzir ele aqui para o ponto, para a primeira média que está se apresentando nessa situação aqui. Eu utilizo o gráfico de Renko, tá? E o Renko ele me permite aqui uma visualização melhor de aberturas e fechamento. Antes eu operava candles e acabei por optar pelo Renko devido a algumas possibilidades aí, algumas simetrias que acontecem, facilidade de compreender alguns padrões e tal. O ativo acabou entrando em leilão aqui e por isso ele está travado. Então eu vou acelerar a velocidade. Pronto, já saiu. E eu vou manter a velocidade alta aqui até a gente poder analisar um pouquinho mais aí o que é que pode acontecer aí com o preço. E eu fico de olho aqui na boleta para ver aí como é que as coisas poderão acontecer. Por enquanto, a gente tem aqui uma configuração de continuidade de baixa, tá? Mas devido à observação de que o preço abre em gap de baixa no 0,7 negativo, geralmente esse preço tende a subir, tá? O primeiro alvo é para reduzir stop, a gente tem aqui um topo duplo, aqui, vamos ver se ele pega aqui, e também já me dá a oportunidade de fazer mais entradas. Uma situação que eu vejo que é muito importante é que quando você começa o dia, você precisa saber se você está bem para operar ou não. Então, quando você vai logo com mão cheia, né, é um pouquinho complicado quando dá errado. Mas quando dá certo, essa complicação aí pode, quando dá certo, tudo fica muito bem, tá? Eu tenho a possibilidade de operar 50 mini contratos. No momento, eu estou com 20 mini contratos na mão, tá? Da mesma forma como eu comecei. Trouxe meu ponto de entrada um pouquinho mais para cima, o stop está com R$ 36 negativos, eu posso aumentar um pouquinho mais, inclusive, deixando o stop abaixo da média, são R$ 155, o que para um torneio tá bacana aqui já. Ou também posso deixar o stop abaixo da nuvem para trazer uma reentrada, mas aí eu aumento as minhas chances de o preço não atender aí a continuidade, né? Nessas configurações aqui é possível que o preço volte aqui até a média branca em algum momento. Aqui ele já está acusando uma sobrecompra, mas essa retomada, essa subida aqui, ela foi muito forte. Pronto. Agora, quando essa média branca aqui, ela já passou do preço de entrada, aí sim eu posso proteger a minha operação no zero. Tá bom? Aqui está com 0,75. Eu vou colocar um stop
um stop gain aqui de 29,25 e fico completamente à vontade no trade. Estou com 18 contratos. A ideia é manter ele sempre com 20 contratos. Continuo positivo aí com 9,30. O preço está junto com a média branca. 1.822 em aberto. O resultado do dia já está em 2.328. O preço já está sinalizando um possível retorno aqui à, à média branca, então eu vou sair aqui no stop gain com quase R$ 1.000. Vamos colocar aqui este ponto aqui. Vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui junto com a média inferior. Stop gain abaixo desse price guide e abaixo da última média da nuvem. Então, se ele resolver virar, aí tudo bem. E aí eu quero fazer uma medição até a média branca aqui. Uma medição positiva. Então, se ele virar, eu já vou ter uma ordem vendedora aguardando ele aqui embaixo. Subiu. R$ 2.500, R$ 2.600. A gente teve uma primeira perna bem esticada, uma segunda não tão grande quanto a primeira. A primeira perna aqui, ela teve cerca de 390 pontos. Aliás, a terceira onda, né, de Elliott. Então, foi menor do que a primeira. Então, a continuidade de alta já é questionável. O stop gain
pode vir aqui para esse ponto aqui embaixo e a entrada vendedora pode ficar um pouquinho abaixo aqui e um leve ajuste aqui nos alvos. Deixar alvos de scalp bem curtinhos e o terceiro alvo aqui mais próximo dessa região de médias aqui. Primeiro alvo, a função é reduzir o valor do estoque, que estava em 500 e tanto, agora foi para 363. Segundo alvo é o objetivo da operação, e quando ele for alcançado, eu posso reduzir manualmente o valor do stop, trazendo o stop aqui para essa regiãozinha aqui, ó, um pouquinho, um box acima da nuvem. Ele se aproximou dessa região do Price Guide, e essa região do Price Guide aqui, ela já foi uma defesa compradora para que o preço continuasse subindo. Ele continuou, ele subiu, não teve continuidade, está fazendo quatro boxes aqui com pavios, o que é o que revela uma defesa vendedora. Agora fez um sinal comprador e precisamos ver se vai se concretizar ainda ou não. Aqui no IFR, o preço ele está trabalhando ainda em um nível na parte superior do IFR, então ele tem sim mais probabilidade de continuidade de alta, tá? Tecnicamente, o stop ele teria que ficar aqui em cima desse último pavio, mas eu quero aceitar o stop do jeitinho que ele foi configurado para ser, de acordo com a entrada que foi feita. E se der errado, tudo bem. O primeiro alvo já foi alcançado ali com o objetivo de reduzir o tamanho da pancada. Então, eu não vou aumentar o tamanho do stop para aumentar o tamanho da pancada também. Agora, se ele descer mais uma vez, aí eu faço uma reentrada vendedora. Mais uma vez ajustando os alvos. E ele chegou bem pertinho aqui do stop. É muito provável que o stop seja acionado, tá? Para eliminar essa possibilidade, ele tem que vencer essa nuvem aqui para baixo, e aí o alvo passa a ser essa média branca.
Eu posso fazer um pequeno ajuste aqui do stop para deixar um tiquezinho acima do fechamento desse box. Está em R$ 389. Vamos colocar ele para 415 aqui. Não faz lá tanta diferença. Acionou o stop, a gente cancela a venda aqui. R$ 1.481. O mercado continua numa alta bem interessante. Aqui ele está respeitando os 75 e a gente tem uma possibilidade de uma correção do preço, uma vez que ele está respeitando aqui. No entanto, essa configuração de sobe e desce do IFR aqui, ele sugere exatamente um canal de alta. Então, eu só vou poder parar para pensar novamente numa possível venda se ele fechar aqui para baixo da nuvem, né? De preferência rompendo esse último fundo aqui embaixo. É uma possibilidade muito interessante aqui nesse momento, só que também é um suporte muito forte. A continuidade de alta é bem provável. Deixo uma ordem posicionada. Qual o risco da operação? Ele fazer um box para cima aqui, voltar para baixo e romper. E aí, se isso acontecer, ele vem buscar provavelmente a liquidez desses últimos dois fundos aqui. Tá certo? Aí, no caso, teria que inverter a operação. Aí o stop da operação teria que estar aqui e a venda teria que estar aqui, coladinha. Então, eu tenho duas ordens posicionadas, uma na compra, outra na venda. Se o preço desce com esse agulhamento da nuvem aqui, é uma possibilidade de entrada bastante interessante. Vamos alinhar aqui. E da mesma forma, a gente reduz o stop caso ele bata aqui e volte a subir.
Se ele fechar para baixo e tiver continuidade, os alvos vão ser aí provavelmente acionados. Se ele fechar para baixo e voltar a subir, o stop já vai estar lá no 420, uma nova ordem compradora já vai estar acionada. Um dos alvos volta aqui para o fechamento do gap aqui em cima. E os outros se mantêm aonde estão, para cumprir com a função de diminuição do stop, tá? E o objetivo da operação. Então, a compra foi acionada. Se ele fechar para baixo aqui, ele vai acionar o stop de 420 e automaticamente a ordem de venda rumo à direção dessas médias aqui. Fechou para baixo, muito provavelmente agora ele vem buscar essas médias todas aqui. Conforme o preço desce, as médias sobem, então elas estão bem posicionadas. E se ele voltar a subir, o stop também está bem posicionado. Estopou e eu entro com a compra. Reduzo o tamanho do stop para este box aqui agora. E o último alvo eu coloco para o fechamento do gap. Reduziu já o tamanho do stop para 208. Eu vou colocar este último alvo neste price guide e vou reduzir o tamanho do stop mais um pouquinho. E reposiciono uma ordem de venda logo abaixo. Se ele volta a fechar para cima, eu faço mais uma entrada compradora, agora com 7 contratos, nesse ponto aqui, e não interfiro nos alvos.
Pronto. O stop dos 7 contratos eu reduzo mais uma vez. E agora eu tenho um stop de 264. Posso reduzir mais ainda? Posso e devo. E aí eu coloco ele aqui. Alt B, protejo a operação, tiro ela de risco. Ela está ligeiramente negativa, R$ 3 apenas. Vamos ver aqui. Venda stop é essa aqui. Essa venda stop aqui de 20 eu vou tirar. Então agora o gráfico já ficou mais limpo. Essa ordem aqui eu vou colocar junto com. Vou até colocar um pouco acima aqui do fechamento do gap, porque muitas vezes ele passa um, dois blocos para cima do gap e depois volta, né? Coloco aqui um pouquinho acima, R$ 12. Fechou para Se fecha para baixo, aí eu vou ter uma venda. Fechou. Vamos lá. 20 contratos aqui embaixo. Pegou o stop. Vamos lá. 20 contratos aqui em cima. Opa, tem que ser 20. Posiciono 10 aqui. Vamos colocar um reposicionamento mais assertivo aqui. Bom, nós temos uma média interessante aqui em cima. Vamos encaixar tudo ali em cima. Vejam bem aqui no IFR, o preço trabalhando sempre na parte superior da nuvem, então vamos continuar procurando por compras, né? E mais uma vez, se o preço descer, vamos ter os alvos programados aqui embaixo. E o stop nós vamos reduzir um pouquinho.
Estopou, a gente compra. Podemos aumentar a mão agora. Tira o risco da operação. E podemos colocar uns contratos lá em cima. Estopou, a gente vende. Podemos colocar 50 contratos na venda. A gente faz alguns ajustes aqui. Operação sem risco. Estamos com 17 contratos. Perfeito. R$ 1.071. Podemos pensar aqui em uma compra. E a gente precisa fazer um ajuste, porque o alvo é essa média branca, e colocar um box acima, nem, não no fechamento, bem na metade do box seguinte, para que ele possa dar uma leve agulhada ali e voltar a descer. O stop aqui embaixo tem que ser reduzido, porque caso ele desça, a gente vai precisar vender. Porque ele vem para fazer uma segunda perna. Essa aqui foi a primeira perna de descida. Caso ele feche para baixo, ele vai precisar descer um pouquinho aí.
O stop dessa venda tem que ser reduzido também para este nível, caso ele seja acionado. E a venda desse stop tem que ficar pronta aí para cancelar. Muito bem, alcançou o alvo, Alt B. A venda stop tem que ser cancelada e eu posso trabalhar com um stop gain logo abaixo da última média. Essa descida pode ser captação de liquidez apenas. Ele está fazendo aqui uma estrutura de alta importante, eu posso arriscar o fechamento do gap aqui em cima com essa última ordem. Na pior das hipóteses, eu tenho R$ 35 garantidos nessa operação. Ele fez um pequeno agulhamento aqui na média branca. Se ele fecha para baixo, eu vou avaliar se ele vai ter continuidade para fazer uma segunda perna de baixo aqui. É bom dar um espacinho para eles aqui no ponto de entrada. Era bom dar um espaço, mas acontece que quando acontece essa característica aqui, é mais provável que uma segunda pernada vendedora aconteça. E aí a gente vai ver como é que o preço vai se comportar nessa região entre médias aqui. Antes, essa região central do IFR tinha se transformado em um suporte muito forte, e agora ela está podendo ser uma resistência muito forte. Então é isso que a gente vai precisar avaliar. A força vendedora foi rejeitada pelos compradores aqui, né? Agora, no relógio, são 9 horas e 57 minutos. Teve o rompimento, a gente vai comprar. Último alvo,
a gente pode colocar ele aqui na média amarela e o segundo alvo no fechamento do gap. O terceiro alvo a gente dá uma ajustadinha aqui para baixo, só para diminuir o tamanho do stop. Tamanho não, né? O valor do stop. E vamos reduzir ainda mais o stop aqui. Pronto, o preço pegou o primeiro alvo e o stop foi reduzido aí para 399. 273 agora. Eu vou encontrar nessa região, tá vendo do IFR aqui, uma resistência. Então o preço ele vai ter que buscar a superação dessa resistência desses picos anteriores aqui para poder fechar o gap. Não vai ser uma missão muito fácil, não. Eu estou com 13 contratos, então eu vou colocar 7 contratos aqui. Se ele voltar a fechar para cima, para que ele possa ter a continuidade de alta dele. Estopou. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Vou modificar para 20 contratos. Vamos colocar o alvo aqui no amarelo. Vamos colocar o outro aqui no fechamento do gap. Faz um pequeno ajuste aqui embaixo para reduzir o valor de stop. E agora, se ele fecha para cima, ele vai estar fazendo uma agulhada na média branca. Vou dar uma acelerada. Veio para um stop, eu vendo, mantendo 13, 20 contratos. E agora eu coloco mais 20 porque ele deve vir para fazer a segunda perna. Estou com 36, então são 14 para 50.
e estopou com força. E agora ele foi embora. Olha, bateu exatamente aqui na média. E eu fiquei 428 negativo. Isso aqui é hora de notícia. Notícia não, né? Foi hora de pouquinho depois da abertura do mercado. Captou a liquidez que queria captar, saiu da amarela, encontrou a lilás, que é o objetivo. Depois da lilás, ele vem buscar a amarela novamente. Estopou R$ 1.853. Fez um sinal vendedor, a gente vai vender. Último alvo aqui no Price Guide. Protege a operação no zero. Ou se preferir, deixa um pouquinho aqui acima da nuvem. Agora ele está vendo o IFR como resistência e vende.
Um alvo a gente vai colocar lá no preço de abertura ou no 0,7. Vamos colocar aqui no preço de abertura. Outro alvo a gente vai colocar no meio do Price Guide e este alvo no Price Guide. A operação tem que ser protegida no zero ou ficar vamos lá, proteger no zero. O preço está querendo trabalhar aí acima e abaixo da média. Essa média está descendente, a nuvem ela está tentando mostrar aqui que vai para cima e eu penso que sim, ela tem uma possibilidade muito grande aqui. Protejo a operação no zero. Vamos colocar um alvo aqui e outro aqui. O stop gain tem que vir para essa posição e podemos fazer a venda em direção às médias. Alt B, muito bom. 75 pontos compradores, muito bem. Temos um fundo mais alto com confirmação. E se der stop, a gente tem uma venda. Protege a operação. Então, você está vendo que eu estou conseguindo girar aqui num valor médio aí de R$ 1.240, né?
Aqui a gente está vendo esses topos aqui como uma resistência junto com essa média amarela, o que pode me inspirar a um trade um pouco maior. Vamos abaixar a mão novamente aqui para 20 contratos, caso ele rompa esse fundo aqui. O fechamento, por sua vez, está servindo de suporte, então o preço ele está travado de forma lateral nessa região aqui. Aqui a gente tem uma entrada vendedora, deu errado, a gente inverte, alvo curto, e agora a gente vem, alvo curto. Veio para um rompimento de um W, é compra. E aí a gente vai comprar com mais força. Temos 40 contratos, 10, 50 contratos. 0,7 do M2MV frequência é o alvo dos três últimos lançamentos. Passou do price guide, a gente protege a operação do zero.
O preço continua trabalhando agora na parte superior, por isso a gente entra na operação novamente e leva o último alvo ali para o 0,7. Entra mais uma vez, que ele confirmou. Stop técnico dessa operação abaixo da média amarela, fica bem salgado, mas por uma margem de R$ 20.000 vale a pena o risco. 46 para 50 contratos são 4. A gente vai colocar os três últimos alvos aqui no 0,7 e vamos colocar nesse price guide os penúltimos alvos. Protege a operação no zero. Estamos agora com R$ 2.359,37 contratos. Então podemos trabalhar mais 13 contratos. Com isso eu consigo trabalhar com stop técnico um pouquinho maior. Belo box é compra, stop no zero. E agora eu trabalho o stop gain com R$ 4.000. Posso trabalhar mais 4 contratos. Alt B.
0,7 é um ponto de defesa interessante, então eu posso proteger ele nesse fechamento. Muito bem. Então, treino realizado aí com um valor de R$ 5.535 até às 11h30 da manhã, horário que geralmente eu estou encerrando aí realmente as minhas atividades. Então, resultado muito bom trabalhando aí com a alavancagem bem bacana. Eu percebi que teve um momento ali que em vez de 50 foi excedido, foi para 60 mini contratos. Então, em cima desse valor, vamos descontar aí R$ 500. Deu aí em torno aí de R$ 5.000 de lucro. O que para um dia de operação de 2 horas e meia tá um dia muito bom, muito significativo, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da forma de operar. Se você quiser saber um pouco mais dos fundamentos desse operacional, pode me escrever aqui nos comentários. Se você quiser ter a tela exatamente igual à minha, e aprender como é que se opera isso, entre em contato comigo aqui escrevendo nos comentários. Tem aqui na descrição do meu vídeo o meu contato, do meu canal, né, o meu contato, e também tem no Telegram. Marcelo com dois L's, psicólogo, tá? Você me manda um direct ou uma bio. Então, vocês vão trabalhar tanto a parte técnica, a parte operacional, também, e como também a parte emocional do trade, tá certo? Se isso é interessante para você, entre em contato. Um grande abraço, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, tá bom? E já ativa o sininho, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.